Bom, o Flamengo está na correria aí procurando renovar contrato de alguns jogadores, né? Jogadores que têm seus dias contados, contratos chegando ao final, né? Tendo contrato até o final desse ano, no caso, né? E de jogadores que têm contratos longos, 1 ano e meio, 2 anos, mas o Flamengo quer se proteger de investidas de futebol estrangeiro e tudo mais, né? Então o Flamengo está também na correria para renovar contrato com esses jogadores, né? Tendo o nome desses jogadores aqui para passar para vocês, que no caso seria o Fabrício Bruno, o Gabigol e o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Esses dois últimos que eu citei têm o seu contrato chegando até tem o seu contrato até o final desse ano, tá? O Fabrício Bruno e o Gabigol têm contratos mais longos, tá? Mas o Flamengo quer renovar com esses jogadores, né? Até para se proteger de investida, como eu disse, do futebol estrangeiro, tá? O Flamengo também tem outros 3 jogadores que têm contratos chegando ao final, que seriam, no caso, Felipe Luiz, Davi Luiz e Rodrigo Caio. No caso desses 3 jogadores, o Flamengo deve tá liberando eles ao final do contrato, não deve procurar esses jogadores para renovar. Inclusive, com o Davi Luiz, há uma expectativa de chegar uma proposta do Besiktas e o Flamengo está liberando um atleta, tá? Para o futebol turco, tá? O Flamengo não pretende continuar com o Davi Luiz, né? Pretende ali ter uma rescisão amigável com o Davi Luiz, ou no final da temporada, ou no decorrer da temporada aí, vindo uma proposta aí do Besiktas, né, que agrade o jogador e o jogador aceite, o Flamengo não vai impor dificuldades para estar liberando o atleta, tá? Na minha opinião sobre esse caso do Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz fica, tá? Não acho que o Davi Luiz vá pro futebol turco, eu acho que o Davi Luiz fica pelo menos até o final da temporada. O cara tá numa decisão, um jogão, né? Flamengo e São Paulo vai ser um jogão. Eu não acho que ele vai largar isso assim, vou pro futebol europeu e que se dane. Não, pô, o cara tem uma final maravilhosa entre o Flamengo e São Paulo e, pô, nenhum jogador gostaria de ficar fora de uma final como essa, né? Então eu acredito que o Davi Luiz deve continuar no Flamengo pelo menos até o final da temporada, né? Talvez ali no final da temporada, ele conquistando o título aí da Copa do Brasil, ele ainda tem a possibilidade ali de ter uma cláusula aí de renovação automática, mas o Flamengo pretende sentar com o jogador aí e tentar uma rescisão amigável ao final do ano, né? Aí fica ao critério do Flamengo e do Davi Luiz que vai ser resolvido essa situação aí, né? Mas ainda se cogita bastante aí na mídia, na imprensa, de que o Davi Luiz pode sim, a qualquer momento, ainda no decorrer da temporada, estar sendo liberado aí para o futebol turco, caso o jogador aceite a proposta do Besiktas, caso o jogador queira ir. Como eu disse, na minha opinião, eu acho que ele não sai, eu acho que ele fica, deve ficar pelo menos até o final do ano, tá ok? Agora já no caso do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é um jogador que a gente sabe que fez história no Flamengo, né? Um jogador que arrebentou, principalmente no ano de 2019, naquele time maravilhoso do Jorge Jesus, mas é um jogador que sofreu com muitas lesões. Nos últimos anos teve muito mais dentro do departamento médico do que dentro de campo. Então, assim, é triste, né? Porque o Rodrigo Caio é um jogador que eu gosto bastante, é um xerifão ali na zaga, né? Mas essa lesão que ele tem ali no joelho, que é meio chata e tudo mais, não tá deixando ele performar 100% no Flamengo, né? Então ele é um jogador que não transmite muita confiança de chegar ali e performar por alguns jogos e depois se lesionar novamente, tarde no departamento médico. Então o Flamengo enxerga até como meio arriscado renovar com o Rodrigo Caio, né? Então assim, eu acredito que o Rodrigo Caio, cara, deve sair do Flamengo. O Flamengo não deve renovar com ele, tá? Ao final do contrato. Teve poucos tempos atrás aí um interesse do Cruzeiro em contar com o jogador, mas parece que não andou para frente, tá? E ele continuou no Flamengo. Então acredito eu que o Flamengo não deve renovar com o Rodrigo Caio ao final do seu contrato, que tem o seu contrato chegando também ao final aí, no final desse ano ele já pode, né, tá sendo liberado, né? Mas ele também pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí, né? Se caso chegar um clube e quiser assinar um pré-contrato com ele, ou Corinthians, ou Cruzeiro, ele pode estar fazendo isso, tá ok? Bom, já no caso do Felipe Luiz, assim, o Flamengo ainda está meio ali indeciso. Possa ser que sim, né, role alguma negociação para estar renovando ali com o Felipe Luiz, né, e tudo mais, e etc.
O Felipe Luiz fez boas partidas né, esse ano, principalmente no jogo contra o Grêmio, né, da Copa do Brasil. O primeiro jogo ele jogou muito bem, né, fez boas partidas aí. Mas em outras partidas ele deixou muito a desejar, principalmente na questão física, muito por conta da idade dele também. Então, essa situação ali, o Flamengo ainda está meio que ali estudando se vai renovar ou não com o Felipe Luiz. A tendência é que não, né? Que o Flamengo procure renovar o elenco e tudo mais, tá? Mas possa ser que o Flamengo mude de ideia, se o Felipe Luiz, sei lá, arrebentar, talvez até ganhando a Copa do Brasil, aí tudo mude, né? Pode ser que tudo mude, né? E ele acabe, o Flamengo aproveitando a boa maré da torcida e tudo mais, acabe ali por renovar com o Felipe Luiz. Na minha concepção, eu acho que o Felipe Luiz tenho que agradecer a ele aos serviços prestados, mas eu acho que o Flamengo não deve renovar com ele, né? Quando ele fez aquele jogão contra o Grêmio, eu falei assim, pô, acho que o Felipe Luiz ainda rende mais aí um pouco. Mas depois ele fez alguns jogos que, cara, fisicamente, até por conta da idade, ele já não rende tanto, né? É um jogador de 37 anos, então assim, eu acho que já deu, né, mano? Já deu, é um jogador que já fez história aqui também, ídolo, né? Considerado por muitos ídolos. Então assim, eu acho que o Flamengo tem que dispensar, dar tchau, né? Agradecer pelo serviço prestado, ele quer ser treinador, então seria uma boa sorte para ele numa nova carreira aí, que no caso seria treinador, e há quem diga que ele possa aí estar dirigindo a base do Flamengo futuramente, tá? Então assim, essas situações desses três jogadores, tanto o Rodrigo Caio, o Flamengo não deve estar renovando com ele, o Davi Luiz pode sair a qualquer momento, por exemplo, esse momento agora aqui mesmo que eu estou falando com você, pode agora mesmo estar surgindo aí que o Davi Luiz foi vendido para o Besiktas, tá? Mas tudo leva a crer, na minha opinião, assim, que eu acho que ele fica. Na minha opinião, eu acho que ele fica, tá? Eu acho que ele não sai, eu não acho que ele vai para o Besiktas. Agora, no final da temporada, eu já não sei. Acho que ele tem essa opção aí de renovação automática e tudo mais, mas eu acredito que o Flamengo estuda, né? E o Davi Luiz parece que também é um jogador que não está muito assim satisfeito com todas essas situações no bastidores do Flamengo. Já fiquei sabendo disso, já fui procurar mais notícias em relação a isso. Então, tudo leva a crer que ele deve ficar até o final do ano, deve jogar essa final da Copa do Brasil, levantar essa taça aí depois e se preparar para ir embora no final do ano. Creio eu que deve ser isso, tá? Mas a minha opinião, no momento, é que ele não sai, que ele fica, tá? Com essa proposta aí do Besiktas que tá por vir aí, tá ok? E na situação do Felipe Luiz, ainda há uma incógnita, né? Uma incógnita se realmente ele vai renovar ou não. É uma incógnita essa situação do Felipe Luiz, tá ok? Então, assim, cara, agora falando dos jogadores que o Flamengo quer renovar contrato, que no caso seria o Fabrício Bruno, o Gabigol, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, eu gostaria muito de começar aqui pelo Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro deve ser, dentre todos esses nomes que eu citei, o mais fácil para poder estar renovando. Até por conta de um jogador que ele mesmo já deu declarações aí que não pretende jogar em outro clube do futebol brasileiro. Se ele for sair do Flamengo, ele pode ir lá pro futebol árabe e tudo mais, que ele é muito bem quisto lá, muito bem aceito lá no futebol árabe, né? Então, assim, a intenção do jogador é ficar no Flamengo, é continuar no Flamengo, e eu acredito que ele vai ficar no Flamengo, tá? Eu acredito muito que ele não deve sair do Flamengo, e o Flamengo deve sim estar renovando o contrato dele aí por 1 ano e meio e tudo mais, né? E o Flamengo deve manter ali o mesmo salário para ele, tá? Então a situação do Everton Ribeiro para renovação eu enxergo como uma das mais fáceis aí que o Flamengo vai ter para negociar, tá? Então, para mim, o Everton Ribeiro deve ficar no Flamengo, deve ficar e deve ser a negociação mais tranquila para o Flamengo. Agora esses outros três nomes que, né, o Flamengo está procurando renovar, que no caso seria o Fabrício Bruno, o Gabigol e o Bruno Henrique. No caso do Fabrício Bruno e do Gabigol, o Flamengo, essa negociação está meio travada, mas o Flamengo travou porque ainda tem tempo, né? Eles têm contratos longos, ainda dá tempo de conversar e tudo mais, de negociar, ver a proposta, se vai gostar ou não e etc, né? E tudo mais. Então o Flamengo, essa negociação tá meio ali lenta e tudo mais travadinha, podemos dizer, né?
por conta deles terem contratos longos, mas o Flamengo quer renovar com eles, né? E tá tranquilo em relação a isso, tá suave, né? Mas quer renovar com eles, né? Procurar renovar com eles até para se proteger de certas investidas, principalmente do futebol árabe, que ano que vem com certeza deve vir forte novamente para a janela, principalmente do futebol brasileiro e do futebol europeu, tá? Então, assim, essa negociação de renovações do Fabrício Bruno e Gabigol vai ser em passos lentos, tá? Agora, da situação do Bruno Henrique é a que mais preocupa, tá? O Bruno Henrique tem o seu contrato chegando até o final desse ano, né? Assim como no caso de Rodrigo Caio, como no caso de Felipe Luiz e no caso de Everton Ribeiro, né? Mas o Flamengo vai procurar correr para renovar com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique está sendo muito cobiçado no futebol, tanto lá do futebol árabe, quanto também do futebol europeu e também no futebol brasileiro. Parece que há interesses do Grêmio, do Atlético Mineiro e há quem diga do Corinthians também para poder estar contando com o Bruno Henrique, tá ok? Na minha concepção, o Flamengo tem que correr muito e procurar fazer uma boa proposta para que fique com o Bruno Henrique, tá ligado? Porque eu vou te falar uma coisa, se perder o Bruno Henrique, irmão, vai ser difícil para essa diretoria, hein? Vai ser difícil, hein? É claro, o Flamengo não tem que fazer nenhuma loucura para tentar manter o Bruno Henrique. Acho que as duas partes têm que chegar num consenso que seja bom para ambos, né? E assim se acertarem, tá? Parece que o Olympiacos, segundo o Vene Casagrande, tá? Pretende oficializar uma proposta para o Bruno Henrique, tá? Uma proposta com contrato longo e ó, uma boa grana, tá ok? Segundo o Vene Casagrande. A minha opinião sobre essa situação do Bruno Henrique, eu acredito muito que ele fique. Eu acho que essa situação de cobiças e tudo mais é normal, faz parte. Às vezes até ideia do próprio empresário mesmo, né? Até para pressionar o Flamengo, enviar uma boa proposta, uma proposta alta, uma proposta que seja que seja bom com o Bruno Henrique, né? Então assim, na minha opinião, eu acho que ele fica. Eu acho que ele vai continuar no Flamengo, tá? Mas tudo pode acontecer, a gente sabe como é o futebol é muito dinâmico e possa ser, e ele por ter contrato até o final desse ano, é bom lembrar, né? Ele pode estar assinando um pré-contrato com qualquer outro clube também, tá ok? Mas eu acredito muito que o Bruno Henrique fique, tá? Se caso não ficar, cara, assim, a gente, claro, eu ficaria muito chateado, muito triste, né? Mas, mano, isso aqui é Flamengo, a vida vai continuar. Com Bruno Henrique, sem Bruno Henrique, vai continuar. Mas eu acredito que ele renova sim, tá? E fique mais um tempinho aí no Flamengo, tá ok? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, a gente traz mais vídeos, mais conteúdos trazendo notícias e informações sobre o nosso Mengão, tá? Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês também, deixar o comentário, ative o sininho da notificação para vocês serem notificados dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui no canal e compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras, tá ok? Saudações, tamo junto, valeu rapaziada!